cumprimentos, meus irmãos, com a doce e sacrossanta paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Queridos, Deus tem trago algo ao meu coração no que se refere à tecnologia, e eu quero aqui compartilhar com os meus irmãos algumas coisas referente a este assunto. Nós sabemos que a tecnologia ela não foi criada com outro fim, senão para nos beneficiar, senão para tornar mais fácil a nossa vida, o nosso dia a dia, o nosso cotidiano. Mas, se pararmos para analisar e observarmos bem, nós chegaríamos a uma conclusão que aquilo que foi feito para ser dominado está nos dominando, está dominando os homens na terra. Vou te dar um exemplo básico e sugestivo. Vamos colocar aqui dentro de um casal que constituiu, vamos colocar dois filhos, um casal de filhos. Ali eles têm uma menina e um menino. Então observamos que é uma família pequena, uma família que de fato está em início, uma família bem elaborada, estruturada, uma família planejada. Agora vamos ver também se essa família foi bem planejada, como eu disse anteriormente, no que se refere à tecnologia. Porque vejamos, vamos colocar assim, então está lá o esposo, sua esposa, o filho e a filha. O homem, que é o líder da casa, o pai, está na frente do computador, né? A esposa na frente da televisão. A filha está, vamos colocar, no celular, conversando, Facebook, seja o que for, né? É uma diversificação tão grande hoje de sites de relacionamento, recursos para entretenimento, que eu confesso que eu mesmo chego até a me perder. Então vamos para frisarmos um assunto específico, vamos colocar então Facebook. Perdoa que eu estou tossindo um pouco. Então tá, recapitulando, o pai está então na frente do computador, a mãe está na televisão, a filha está no Facebook através do celular e o filho no videogame. Ali nós observamos então que todo mundo, né, dentre o pai, a mãe, o filho e a filha, esses quatro membros desta família, todos residiam na mesma casa, no mesmo recinto, mas cada um no seu mundinho isolado. Cada um tem o seu mundo, né, para si próprio, dentro da mesma casa, mas cada um no seu espacinho. Cada um privado, direta ou indiretamente, de um diálogo com outro ente familiar que está ao seu lado. E assim, nós observamos que, vamos dar um outro exemplo. Vamos dar um exemplo que a luz acaba, então, naquela residência. E quando a luz acaba em uma casa, geralmente o que as pessoas têm o hábito a fazer? Ou reúne todos os membros daquela família dentro do quarto, ou dentro da sala, ou na varanda da casa. Eles caçam um ponto estratégico para se reunir. Todos ficam mais próximos, todos ficam juntos. E ele talvez o pai começa a contar como foi a infância dele. Quando a luz acabava, quando nós éramos pequenos, aí que a gente gostava de brincar de pegador, né? Tem muitas aquelas brincadeirinhas de pegador, rouba-bandeira, queimada, brincadeiras que não se vê hoje, né? Por conta de quê? Da tecnologia. Então, a tecnologia, recapitulando o que eu disse anteriormente aqui, que é algo que foi feito para ser dominado. E hoje, sem que as pessoas percebam, ela está dominando, ela está tomando esse espaço, né, essencial que tínhamos outrora nas nossas vidas antigamente. Eu posso dizer que eu peguei também essa fase também, muito boa, é algo inesquecível, inédito, né, fica marcado nas nossas vidas, aquelas brincadeiras naturais. Hoje não tem mais. Hoje as brincadeiras estão perdendo a sua verdadeira essência. Por conta de quê? Da tecnologia. Aí todos se reúnem em um local da casa e o pai começa a contar como que era então a infância dele, ou a mãe começa a contar o nascimento de um dos filhos, como que foi. Conclusão, eles conseguem novamente reatar o quê? Os átomos, conseguem juntar as moléculas
que formavam então um relacionamento saudável, né, com a família. Aí a luz volta novamente. Conclusão. Então quer dizer que nós entendemos que a tecnologia ela não envolve tanto a água como ela envolve ou a água ou qualquer outra coisa como envolve a eletricidade, né? Por mais que a pessoa, poxa, não, mas o meu celular é portátil e tal, então eu consigo deslocar com ele para onde quer que eu necessite, que eu precise, e eu não preciso estar todo o tempo conectado em uma tomada. Mas para esse deslocamento, para que esta feita aconteça também, nós sabemos que tem ali o que? Uma bateria, ela tem que ter ali um suporte, né, para conseguir então ser utilizado sem estar conectado à tomada, mas de um jeito ou outro ela teve que passar primeiro pela eletricidade, e aí vai. Uma certa feita, uma coisa que me chamou muita atenção, estava conversando com um rapaz no trabalho e ele estava falando comigo a respeito de um pastor, do pastor presidente da igreja batista Getsemane. E eu resido aqui, né, no bairro Etelvina Carneiro, e bem próximo aqui, a cerca de um quarteirão à frente aqui, ou seja, pro lado de cá um quarteirão, próximo quarteirão, aqui na próxima rua que corta, tem uma igreja Getsemane. E esta igreja, quando ela foi ser inaugurada aqui, esse pastor esteve de corpo presente, o presidente do ministério esteve aqui de corpo presente aqui na inauguração. E houve um episódio aí do qual a luz acabou, né, segundo notícias que veio a mim. Então a luz acabou, e se fosse um outro pastor, talvez que está acostumado com posição, com status e acostumado a trabalhar somente com recurso dentro de igreja, recurso no que se refere aqui ao nosso assunto abrangente aqui, que é a tecnologia, talvez ele diria: irmãos, Deus sabe de todas as coisas, então vamos terminar o nosso culto aqui, né, vamos fazer uma oração da fé. Perdoa, queridos. Vamos fazer a oração da fé aqui. Então, termina então o trabalho, porque a luz foi embora e Deus sabe todas as coisas. Não. Disse que esse pastor estava com o microfone sobre as mãos, colocou o microfone de lado, em cima da tribuna, e mesmo assim deu a ênfase ao culto, deu continuidade ao culto. E ele dizia aos irmãos, eu não sei, né, segundo os que tiveram lá, que passou isso para mim, que ele disse então para os irmãos que antigamente os homens do passado, assim como Cristo e os demais apóstolos, eles não necessitavam desses recursos, e nem por isso a sacrossanta palavra de Deus deixava de ser, né, apregoada, nem por isso a genuína palavra de Deus deixava de ser levada aos necessitados. Queridos, e eu tenho observado isso, eu tenho observado que, por exemplo, o Facebook, isso é uma ferramenta inédita, é uma ferramenta muito forte, muito potente, né? espetacular para evangelismo, né? Porque a palavra de Deus fala assim, que eis que põe diante de ti a bênção e a maldição. Então tudo que estiver sobre a sua frente pode ser usado para construção, assim como também pode ser usado para destruição. Exemplo, está aqui essa palavra, está aqui a genuína palavra do bom mestre. Esta palavra aqui, ela tem o poder para dar a vida, ela tem o poder para chamar a existência de uma nova vida, ela tem o poder para pegar um homem que está caído, um homem que foi reduzido à pior das misérias e levantar novamente, fazendo com que deste homem venha à tona uma nova história, né? Venha sobre ele um novo homem, ou sobre uma mulher, ou quem quer que seja. Mas enfim, para que isto aconteça, ela deve ser manipulada, e bem manipulada, por um homem ou por uma mulher de Deus, e não por falsos profetas, por homens que têm utilizado a mesma palavra de Deus para fins próprios. Exemplo, eu queria falar aqui algo acerca de dízimos, mas depois eu vou falar sobre isso, em um outro assunto aqui eu vou falar sobre isso, tá? Não é questão que eu quero aquela mesma resenha de sempre. Antigamente os pastores se conheciam e eles apertavam as mãos um do outro, prazer, meu irmão, né? O nome da minha família, meu nome é tal, o nome da minha esposa é tal, tenho os meus filhos, lembre de nós na sua oração, vamos fazer um intercâmbio espiritual. Hoje não, hoje quando se conhecem, se lança logo um sobre o outro um cartãozinho, e logo no rodapé do cartão está lá: aí tá meu irmão, o número da minha conta, deixa Deus te usar, deixa Deus te abençoar. Então acabou. A palavra de Deus fala assim, que o dinheiro é a raiz de todos os males.
E o dinheiro, ele está contaminando muitas igrejas, está contaminando muitos pastores, muitos líderes que estão em cima da obra de Deus. O assunto aqui que eu gostaria de estar abordando não é esse. Eu vou estar depois conversando com os irmãos em um outro estudo e falaremos sobre este assunto. Mas enfim, retornando aqui ao assunto anterior aqui, que era sobre perdoa, queridos, família, né? Então, é como eu estava dizendo aqui sobre uma família estruturada e tal, e tem aquela situação de não terem um relacionamento saudável. Queridos, e como eu estava dizendo também sobre a questão do Facebook e outros sites também de relacionamento também, que podem ser utilizados e bem utilizados como uma ferramenta na santa obra do Espírito Santo de Deus. Por exemplo, mas não, Facebook, ele tem destruído lares, ele tem destruído filhos, ele tem destruído famílias. Por exemplo, tem pessoas que usam para arquitetar projetos, né? E péssimos projetos uns com os outros, como por exemplo manifestações, assim como tem acontecido. Uma manifestação, quando ela é bem feita, bem elaborada, pode ser que venhamos ter e obter resultados. Mas quando se refere à questão de vandalismo, de falcatruas, por que eu falo falcatruas? Porque nós sabemos que muitas dessas manifestações aí tem até mesmo dedo de políticos envolvidos. Um político, vamos colocar assim, do grupo A, tentando denegrir a imagem do político lá do grupo B. Então eles muitas vezes eles pagam, né, propinas para algumas pessoas se juntarem e fazerem manifestações na concepção ou na expectativa de denegrir o governo do próximo. E muitas dessas coisas aqui têm acontecido até mesmo por intermédio desses veículos de comunicação, como nós estamos falando aqui. E eu não estou saindo do contexto, ainda estou no mesmo parâmetro. Então, queridos, eu conheço pessoas que falam que preferem não ter Facebook, certo? A palavra de Deus fala no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28, que todavia o homem examina a si próprio. Não vamos usar esse versículo simplesmente para abranger o que se refere à Santa Ceia, né? Porque tem pessoas que pegam só para aquele parâmetro X. Então, quando a palavra falou assim, todavia o homem examina a si próprio, você pode globalizar isso para a sua vida em massa. Por exemplo, antes de você querer denegrir o seu próximo, né, que você possa olhar para dentro do seu interior, né, para que você possa entender o que você tem produzido na obra de Deus, se é que você tem produzido. Né? Não estou denegrindo meu irmão, não estou pregando doutrina para os meus irmãos, mas eu quero compartilhar coisas que ninguém tem feito isso, queridos. E eu tenho sentido assim, sabe, a necessidade, é um grito de socorro. Para muitas pessoas, tem pessoas que elas não se abrem, elas não relatam nada, mas no fundo, elas se sentem oprimidas, se sentem presas na expectativa de encontrar um conselho sábio, uma palavra sábia. E o que eu quero falar aqui, queridos, é sobre o vínculo familiar. Assim como eu estava dizendo aqui sobre questões de site de relacionamento, são coisas que podem ser utilizadas sim? Pode. Mas que todavia venhamos ser sóbrios e vigilantes, que venhamos ser cautelosos, que venhamos todavia, amados, ter uma sã consciência do que é estar nessa terra, mas sem nos contaminar pela mesma. Porque a palavra de Deus fala que o mundo jaz no maligno. E tem muitas pessoas que falam que o mundo é do maligno. A palavra não diz isso, ela diz que o mundo jaz no maligno, ou o mundo está no maligno. Nós sabemos que a probabilidade do mal, para ele operar, para ele destruir, para ele arrasar com a vida do povo de Deus, é muito maior as possibilidades do que a santidade. Por que eu digo isso? Mas por que o Senhor diz isso, pastor Luiz? Porque, queridos, aonde você vai, você vê a corrupção. E, lamentavelmente, até dentro da igreja nós estamos vendo isso. Mas, todavia, amados, não venhamos nos assemelhar a estes líderes. Todavia, queridos, não venhamos também afrontar os nossos líderes. Eu não estou te induzindo a isso, a chegar diante do seu líder e apontar o dedo sobre a face dele e acusar ele sobre o seu erro. Não, amados. Tudo que o seu líder te disser, você tem que acatar sim, porque se ele está sobre você como homem de Deus, se ele está como seu superior, então você deve submissão a ele, mas com uma condição, dentro da palavra de Deus. Dentro da palavra de Deus. Tem pessoas que vivem dizendo assim, o meu pastor falou isso, isso aí o meu pastor ensina que é assado, isso aí o meu pastor ensina que é assim, isso aí o meu pastor ele já mostrou que nós temos que estar diante dessa situação, importando assim, queridos, peraí, nós devemos sim respeitar os nossos líderes,
mas dentro da palavra de Deus. E como que você vai saber se o seu líder está te passando algo que tem base e que há veracidade dentro da palavra de Deus? Uma vez que você começar a buscar sua própria intimidade com Deus dentro da santa palavra de Deus. Quando o livro de João, capítulo 8, versículo 32, a palavra nos diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, ela não para simplesmente na palavra de Deus, não. Ela não para só sobre a palavra, porque muitos dizem que a palavra de Deus é a verdade. Tudo bem, ela é verdade, mas não para por aí. A palavra ela é a verdade, mas no abrir do parêntese, porque a verdadeira verdade mesmo que a Bíblia menciona é o próprio Deus. E se você não tem intimidade com Deus, você não consegue ter discernimento, você não consegue saber o que provém e o que não provém de Deus. Queridos, houve um homem na palavra de Deus, a palavra fala assim, que após a morte de Salomão, aí ali o seu filho Roboão, ele começa a reinar em Jerusalém. E Jeroboão, que era um dos súditos de Salomão, que era pai de Roboão, ele começa a reinar lá em Judá. Então passou a ter 2 reinados, o do norte e o do sul. Mas só tem que a pessoa de Jeroboão, ele começou a transgredir diante dos olhos de Deus. Foi aonde ele fez o quê? Ele fez deuses de fundição na cidade de Judá, colocou uma em Judá e outra em Betel, a fim de que o povo não subisse para Jerusalém para adorar a Deus ali, e na concepção também de que o povo não ficasse lá e não retornasse novamente para Judá, onde ele estava ali reinando. Queridos, e a palavra fala que Deus levanta um profeta que vai até aquela cidade para profetizar contra aquele altar que fora construído por Jeroboão. E a palavra de Deus, ainda continuando aqui nesse mesmo parâmetro, nesse mesmo contexto, ela nos diz que Deus decretou uma ordem, foi nítido, claro e específico para aquele profeta. Tu vai entrar naquela cidade e tu não vai comer pão e nem beber água, e nem vai sair daquela cidade pelo caminho da qual tu entraste. Deus deu as coordenadas nítidas e bem esclarecidas para o profeta, homem de Deus. E esse homem chegou diante do altar que foi construído por Jeroboão, profetizou contra o altar se partiu ao meio, e as cinzas ali no chão se derramou. Mas tem um porém, quando o homem lá ia embora por outro caminho, um outro profeta velho, um ancião, foi até aquele profeta de Deus que foi enviado àquela cidade de Judá, e ele convidava o profeta para ir à sua casa, compartilhar com ele, comer com ele o pão e tomar água, sobre a sua mesa. Da qual o profeta então lhe passou aquilo que lhe foi otorgado por Deus. E ele disse, não, mas Deus disse, dizendo o profeta velho, não, mas Deus disse para mim também que era porque eu viesse até você e te recepcionasse sobre a minha casa, que era para me te hospitalizar sobre a minha residência. E ele disse, poxa, tudo bem, já que Deus disse para você também, Deus disse para mim para que eu não comesse pão, nem bebesse água na cidade, nem voltasse para o caminho da qual eu entrei. Mas como você também é profeta e Deus te passou também essa boa nova, que é para que eu vá com você até a sua casa, então eu vou com você. Queridos, aquele homem se assentou com aquele profeta velho sobre a sua residência, comeu do pão, bebeu a água e se retirou. E quando ele ia embora, diz a palavra de Deus sobre a beira do caminho. À beira do caminho ele se defrontou com um leão, da qual ele despedaçou e acabou com a sua vida. O leão, ele devorou aquele profeta, da qual Deus outrora havia pedido para profetizar contra o altar. Mas por que Deus é um Deus injusto, pastor Luiz? Por que Deus fez? Não, queridos, Deus foi específico. Ele foi nítido e foi específico para aquele homem, ele foi claro e esclarecido. O homem não buscou então o discernimento. Ele era um profeta de Deus. Tem muitas pessoas que por culpa da revelação, tem muitas pessoas que por culpa de profecias maléficas, profecias que provêm do próprio diabo, muitas pessoas têm que quebrar a cara, porque olha para a vida de um homem e de uma mulher e fala, poxa, mas ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus. Ei, aqui a palavra de Deus fala assim, que pela árvore se conhece os frutos. Pela árvore se conhece os frutos. Por que você então não analisa a vida dessa pessoa? Por que você não procura saber então se essa pessoa tem submissão aos líderes dele? Por que você não procura saber então se essa pessoa ela tem uma boa convivência social com a sua família, uma boa convivência social com seus vizinhos? Por que você não procura saber quem que é essa pessoa no que se refere ao dom do amor? Para ver se você chega a um senso. Está entendendo, queridos? Amados, não vamos perder o nosso foco. Não vamos perder a nossa irmandade, o nosso direito que nos foi otorgado por Deus para nos unificar e apregoar as boas novas aos que sofrem. Nós estamos vendo pessoas sendo destruídas, mas porque não estão tendo mais pessoas que querem levar a verdade. E quantas pessoas que vivem constantemente trazendo um relato do que foi a sua vida no passado. Poxa, como que Deus me usava,
Como que aquela igreja era boa, queridos? Sabe por que Deus não faz isso mais na vida de muitas pessoas? Porque elas estão presas no passado. E Deus não é Deus de glória do passado. O Deus que operou lá, Ele opera aqui. E sempre vai continuar operando. Deus não mudou. Quem mudou foi o tempo. Quem muda é as pessoas. Mas Deus é o mesmo. Jesus Cristo, Ele disse: aquele que crê fará as obras que eu faço, ou até mesmo obras maiores. Amém, queridos? Santos, eu quero orar com você agora. Todavia eu peço a Deus que possa estar abençoando poderosamente a sua vida e que você não deixe ser levado, manipulado pela tecnologia, que você entenda e reconheça que ela foi feita para ser dominada e não para te dominar. Tem pessoas que não vão ao culto por culpa de uma novela, tem pessoas que não vão ao culto por culpa de um jogo de futebol, tem pessoas que não vão ao culto, por culpa de um site de relacionamento, se perde ali com o Facebook, como foi dito aqui, ou qualquer outra situação do tipo ali, acaba se intertendo, acaba tendo o seu subconsciente roubado pelo adversário e não consegue mais enxergar um pau na frente do seu nariz. E tampouco poderia então ser dono dos seus atos uma pessoa que estivesse baseada nessa situação. Amém, queridos? Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Ó grande Deus e eterno Pai, meu Deus, eu quero pedir ao Senhor que Tu possas estar levantando homens e mulheres valentes para estar fazendo a Tua sacrossanta obra em espírito e verdade. Meu Deus, que as obras de pombagira do inferno que tem destruído muitos lares, que tem destruído muitos casamentos, meu Pai, por intermédio até mesmo estes sites de relacionamento, meu Deus, que elas possam ser destruídas agora, que elas possam ser invalidadas, que essas pombagiras possam ser aniquiladas, que esses demônios, meu Pai, venham ser, meu Pai, repreendidos, que eles venham bater em retirada pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ó grande e soberano Deus, eu ligo, meu Pai, a minha fé com estas pessoas, eu determino sobre elas uma visão de águia, uma visão altiva, eu profetizo sobre elas, meu Pai, a autoridade para pisar em serpentes e escorpiões, eu profetizo sobre elas toda sorte de bênção, aonde estiver a planta dos teus pés, esteja a presença marcante do quarto homem da fornalha, para lhes vivificar, meu Pai, e que sobre a massa cefálica, sobre o subconsciente, sobre as faculdades mentais, meu Pai, destas pessoas esteja uma blindagem santa à prova de qualquer feita do mal, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo, em nome, meu Pai, do Deus que nunca perdeu, não pode, nem pode perder nenhuma batalha, porque toda honra, todo poder, toda majestade, toda plenitude, meu Pai, está sobre ti. Tu és um Deus inefável, um Deus inebriante, um Deus, meu Pai, da qual nós cremos e depositamos a nossa fé em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, povo de Deus, e que Deus possa lhes abençoar poderosamente em nome do Senhor Jesus Cristo.